Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o nosso vídeo, compartilhando com seus amigos e familiares para que a evangelização aconteça. E também se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, assim você receberá as nossas missas e as nossas orações também. Hoje celebramos a segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum. E todos nós assumamos a vocação dos apóstolos, fazer tudo para que a inteira humanidade tenha Jesus como o Salvador prometido por Deus. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que Ele tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, sempre nos precede e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Início da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós, todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque
Eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, iniciamos nesta semana a carta aos Romanos. É bonito entender, em primeiro lugar, as palavras de saudação para a comunidade de Romanos, que é proferida por Paulo. Primeiro, ele coloca aqui algumas virtudes que são essenciais para o discipulado. Lembrando que, ainda neste mês de outubro, nós estamos vivendo o mês missionário, um mês que nós devemos usar para que levemos a palavra de Deus às pessoas que mais necessitam, sejam as mais próximas ou as mais longe de nós. Paulo, então, é servo de Deus, apóstolo por vocação e escolhido para o Evangelho. Veja, meu irmão, é bonito perceber que Paulo faz esse reconhecimento, porque toda a vocação vem de Deus. O apostolado, tudo aquilo que nós desenvolvemos, toda a nossa vida é um presente e uma dádiva de Deus. Deus dá a todos a capacidade de cada um poder fazer alguma coisa. E no caso de Paulo, mesmo não tendo um início aí muito prodigioso enquanto fariseu, mas depois de sua conversão, ele se mostra aí dedicado a tudo aquilo que o Evangelho propõe. Depois Paulo começa a desenvolver aqui um raciocínio muito bonito sobre o que é Jesus Cristo. Aqui alguns aspectos interessantes, Sendo que ele é descendente de Davi pela carne, mas também autenticado com o poder de Filho de Deus. Jesus, então, é um Deus que tem duas naturezas, a natureza humana e a sua natureza divina, o que para nós é um dogma de fé e não pode ser quebrado. Muita gente acredita aí em uma só natureza, mas ele tem duas. E então, Paulo mostra que o apostolado, que vem esse chamado de Deus, está absolutamente na graça. É interessante que Paulo, quando ele reconhece essa questão, ele está mostrando para nós que não basta nós sermos só chamados por Deus para alguma coisa. Dentro de um chamado de Deus, existe muitas vezes e muito mais profundamente a sua graça. Porque não adianta nada a gente pensar em pregar o Evangelho e a gente tentar desenvolver alguma coisa que, se não estiver alicerçado em Deus, se não tiver a unção do Espírito Santo, pelo Espírito de Santidade, a graça de Deus estiver ausente, o nosso ministério sempre será infrutífero. Será um ministério aí que não será levado em consideração. Só que Paulo, ele vai além, porque a princípio ele estava falando dele mesmo. Só que depois ele fala que todos nós somos amados por Deus e santos por vocação. Aqui está uma beleza muito profunda dessa carta, desse pedaço dessa carta, justamente porque Deus ainda nos ama, ainda nos dá esse chamado à santidade. Ser santo é uma missão meio que quase difícil nos nossos dias, no nosso tempo. Ser santo, anunciar a palavra de Deus, que além de somente repetir, mas é vivenciar, é colocar a palavra de Deus enquanto fonte da minha vida. A minha vida que tem que ser missionária dentro do que a palavra ensina, do que a nossa igreja ensina, e é a coisa mais difícil de acontecer. A graça de Deus, ela se derrama. A graça de Deus, meu irmão, só vai se derramar na sua vida quando você estiver aberto a essa proposta dessa santidade. Todos nós temos esse chamado de uma maneira talvez bem cedo, muitas vezes muito tarde, mas a nossa vocação, ela é uma dádiva, ela é com toda e absoluta certeza graça de
Deus. Jesus, mesmo quando ele estava na terra pregando aos apóstolos, ele começa a perceber que a geração muitas vezes é má, porque a nossa geração tem a essência de Deus. A nossa geração ainda hoje, ela tem esse chamado de Deus, a graça de Deus que ainda se derrama, só que nós muitas vezes escolhemos os caminhos errados. Aqui, muitas vezes a gente espera sinais miraculosos, a gente espera muitas vezes sinais que vão além da nossa compreensão, coisas muitas vezes mágicas, mas Deus, ele mostra que o verdadeiro sinal para nós que somos cristãos é a cruz. Dando o exemplo de Jonas, nós lembramos que na semana passada estávamos meditando sobre as leituras do profeta Jonas, e ele que passa naqueles 3 dias no ventre do peixe, simbolizando os 3 dias da redenção. Em outras palavras, o maior sinal da nossa vocação, o maior sinal do apostolado e do que significa ser cristão é a cruz. Jesus, na sua cruz, ele deu a prova de amor máxima de Deus, que é o seu amor, doar a vida pelo irmão. Então, muitas vezes nós esperamos muita coisa, é só olhar para a cruz. Quando nós nos sentimos fracos, sentimos que a graça não está acontecendo, quando nós sentimos que a gente está perdendo a nossa vocação cristã, é olhar para a cruz. A cruz tem que ser a dianteira, a cruz tem que ser o norte do cristão. Jesus mostra então que diante de tudo aquilo que já aconteceu na história, como a rainha de Sabá, que vai até Salomão para pedir conselhos de sabedoria, a cidade de Nínive, que vai se converter pela pregação de Jonas, muito mais do que esses acontecimentos que já são milagres visíveis, essa geração será condenada por essa gente. Porque ao pedir essa sabedoria a Salomão, ao se converter pela pregação de Jonas, em outras palavras, o que aconteceu foi: eu procurei a Deus. Não que Jonas e Salomão fossem Deus, mas procuraram algo a mais. Perceberam que sozinhos não são onipotentes, sozinhos eles não conseguem nada, mas perceberam que diante de Deus tudo eles podiam. E houve então uma conversão. A conversão que é hoje para nós olhar para a cruz, seguir Jesus e perceber a cada vez mais a nossa vocação de batizados. Vocação essa que se dá, repito, pela graça de Deus. Sem a graça de Deus, sem uma conversão sincera, nós vamos continuar pedindo sinais aos céus, nós vamos continuar muitas vezes esperando milagres, sem ver que os milagres mais bonitos estão ao nosso redor. O primeiro e o mais óbvio que a gente não percebe é a nossa vida, ao acordar de manhã, ver uma flor desabrochar, o canto dos pássaros, é a criação de Deus que se manifesta, são os milagres de Deus, o milagre da vida, o milagre da graça de Deus que está acontecendo e a gente não percebe. Nós ficamos esperando então muitos outros sinais. Olhe para a cruz, veja e sinta o amor de Deus derramado por você, como eu também olho e sinto o amor de Deus derramado por mim, e assim nós vamos então começar a perceber que o caminho para o reino ficará mais fácil, o caminho para o reino ficará mais bonito, o caminho para o reino ficará mais confortável. Sabe por quê? Porque quem vai estar com você nesse caminho é Jesus Cristo. E, com toda e absoluta certeza, também Nossa Senhora. Com eles junto, a gente pode afirmar que a caminhada sempre será mais fácil e será mais bonita. Vamos pedir que o Senhor então nos dê
esse redescobrimento de nossa vocação de batizados como apóstolos por vocações, que significa apóstolo, significa enviado. Santos por vocação, chamados à santidade, chamados a levar o nome de Jesus e ter a cruz à nossa frente, que é o nosso símbolo. Vamos rezar? Ó Pai, queremos viver vossa palavra, para isso vos rogamos, dizendo: vosso Espírito nos ilumine e nos fortaleça. Para que a Igreja acolha, viva e testemunhe vosso definitivo Evangelho, que é Jesus em sua vida e atitudes. Rezemos. Vosso Espírito nos ilumine e nos fortaleça. Que Maria, após sua novena e festa, nos confirme como peregrinos missionários de esperança de Deus e da humanidade. Rezemos. Vosso Espírito nos ilumine e nos fortaleça. Que acolhamos Jesus, o definitivo sinal de Deus, a nos chamar à conversão para o reino da justiça e da paz. Rezemos. Vosso Espírito nos ilumine e nos fortaleça. Ó Deus, pelo vosso Espírito, fazei conhecida a salvação até os confins do universo, através de nossa palavra e testemunho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, recebe o trigo moído, vê como é bom o pão, seja o teu corpo. Ó Deus, recebe a uva pisada, vê como é bom o vinho, seja o teu sangue. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ó Deus, recebe a vida da gente, vê como é boa a lida, seja a tua oferta. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces dos vossos fiéis, para que o vosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória e louvor, Senhor, Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações. Vivificada pela força do vosso Espírito, não deixais por meio dela de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade, que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, dizendo com toda a Igreja a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa Igreja que está em Ribeirão Preto. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Leão e o nosso Bispo Moacir, e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Confirmai na caridade o vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, com São José, São João Batista, Santa Luzia, São Sebastião e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Quando faltou vinho naquela festa, Maria, tu percebeste que em todos havia aflição. Olhastes para o teu filho e pedistes a ele, e Jesus te atendeu. A graça aconteceu, a água foi transformada em vinho para todos. Quando faltou alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço do meu coração. Olhastes para o teu filho e pedistes a ele, e Jesus te atendeu, veio e me socorreu. Hoje eu canto alegre o mesmo canto seu. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. Quando Cristo aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vinda e da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus?